Oi, gente. Prosa Livre. Estou aqui hoje no segundo programa, a gente estreou, sucesso, a gente entrevistou o Sander Simago. E hoje eu tenho uma convidada especial, uma amiga, uma querida, a Daniela Rosa, vou chamar de Dani Rosa, me permita esse carinho. Mas hoje é um tema que, de fato, eu não domino, mas é um tema extremamente importante para a sociedade, para as mulheres, principalmente para os homens. Acho que a gente tem que falar. E nós vamos falar um pouco hoje sobre violência obstétrica, parto humanizado, enfim, uma série de temas aqui que a Dani tem lidado no seu dia a dia. Então ela vai trazer para a gente informações, dados, curiosidades. Eu estou bem curioso e um pouco apreensivo porque é um tema que eu não domino. Eu acho que o programa tem esse desafio de trazer temas que as pessoas falam um pouco, mas são temas que impactam e temas necessários. Então falar de maternidade, de violência obstétrica é algo muito importante para esse tempo nosso. E a Dani é uma pessoa que vocês vão adorar, vão conhecer melhor. E é isso. Obrigado, fiquem com a gente aqui no Prosa Livre na TV Grava. Muito obrigado pela audiência e nós estamos melhorando a cada dia. Hoje a gente mudou um pouquinho o formato do programa. E se você tiver alguma sugestão, algum convidado, faça contato. A gente está na rede social, a gente está no aplicativo, é fácil de baixar. E aqui na Rede Grava, um novo jeito de ver TV. Dani, muito obrigado pela presença, estou muito feliz com você aqui. E é isso, eu queria começar te provocando aqui. Quem é Dani Rosa, para além dessa mulher linda, esse sorrisão, essa mulher negra, essa figura que impacta onde passa, para além da formação acadêmica? Afinal de contas eu estou aqui com uma doutora, mas antes de ser doutora, uma mãe, enfim, eu queria te provocar. Quem é Dani Rosa? Bom, eu sou muito grata pelo convite. Esse é um assunto a respeito do qual eu gosto muito de falar, preciso falar e estou muito aberta para conversar sobre isso, então eu que agradeço. A Dani Rosa, sim, na verdade eu sou uma quase doutora, tranquei, mas já quero voltar, já estou planejando. Eu sou mãe do Samuel e do Davi, sou filha da Undina, eu gosto muito de falar isso porque tem muito dela naquilo que tem funcionado e que tem dado certo na minha vida. Sou socióloga, sou doula, eu sou uma entusiasta do nascimento, do parto, da amamentação e sou também uma mulher negra que se pensa em todos os espaços, que pensa a questão da negritude para a educação, para a saúde e estou tentando construir possibilidades para esse campo. Muito bem. E para além disso tudo, é mãe do Davi e do Samuel. E do Samuel. Mãe do Davi e do Samuel, exatamente. Companheira do Marcelo, deixar um abraço, que é o meu professor, faço estágio com ele lá no Clinic. Mas me fala um pouco dos meninos, até porque a gente vai falar do filme O Renascimento do Parto. Pessoal, depois vocês procurem aí no Netflix, no YouTube, acho que está disponível. São 3 filmes, acho que vale a pena conhecer. E a Dani participa do 3º filme, né? Sim. O Renascimento do Parto, que mostra um pouco do nascimento do Samuel? Do Davi, que foi em 2013. Samuel e o Davi, eles são os 2 seres humanos responsáveis pela mudança mais impactante e significativa da minha vida. Eu vinha com uma experiência como socióloga, pesquisadora das relações raciais, eu pesquisava teatro negro. Eu fiz pesquisa de mestrado sobre teatro negro, o doutorado que eu iniciei e não concluí sobre uma atriz egressa de um grupo de teatro negro, e aí engravidei do Samuel. E a maternidade é daquelas coisas que nos mostra e nos sinaliza a importância de pensão imponderável, né? Porque eu engravidei e aí tudo muito planejado, tudo muito alocado dentro da minha vida para pensar a questão profissional e acadêmica. Aí vem um filho e aí a gente olha para aquilo que fez e fala assim, nossa, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa, né? Então a maternidade me deu essa dimensão. Aí chegou o Samuel há 7 anos, ele vai fazer 8 anos em agosto. Eu sou suspeita para falar dessas 2 figuras, né? 2 meninos lindos. O Samuel me apresentou esse universo. Foi o fato de estar grávida do Samuel que eu fui buscar um grupo de gestantes, fui aprender sobre parto, sobre fisiologia do parto
e fui fazer um movimento que foi fundamental para a minha vida. Eu fui tomar posse do meu próprio corpo. Que por mais que a gente tenha toda uma ideia, né, de liberdade, independência, eu percebia que no âmbito da gestação o meu corpo não estava nas minhas mãos, não estava entregue a mim. Então eu fui estudar sobre isso, fui aprender e tive o Samuel em 2011 num parto humanizado hospitalar na maternidade de Campinas. E aí veio Davi, que tem 5 anos, uma outra figura, 2 seres humanos completamente diferentes. Até hoje a gente me pergunta. Às vezes eu olho pro Davi e falo assim, se eu não tivesse visto ele saindo, eu ia duvidar que saindo da mesma mãe, porque eles são completamente diferentes. Mas no Davi, ele já nasceu de um parto domiciliar, que é esse que tem cenas no filme Renascimento do Parto, no 3º filme, num parto domiciliar, que também veio me ensinar muito, que também veio romper com coisas que eu achava que tinha aprendido, que estava esperando. E o Davi chegou numa gestação de 42 semanas, né? O tempo de gestação do Davi foi de 42 semanas. Ele veio quebrando uma série de mitos e de ideias que mesmo eu, né? A segunda gestação é mais raro chegar tão longe. O Davi chegou, mas nasceu em casa, saudável, um bebê maravilhoso. Hoje uma criança muito comunicativa, muito falante. A gente brinca lá em casa que o Davi parece mais comigo. O Davi é falante, fala pelos cotovelos e tal. E o Samuel parece mais com o Marcelo, que é mais reservado, menos afeito a isso tudo. Legal. Essas são as figuras. Eu vou depois pedir pro diretor do programa, o Elton, daqui, talvez passar, Elton, no intervalo de um dos nossos programas, dos blocos, talvez o trailer de um dos filmes, que vale a pena, para quem não conhece, ver. São 3 filmes fantásticos que vão colocar tema e abrir, né, no sentido de mostrar experiências reais, de sucesso e experiências também, porque a gente vai falar agora de violência obstétrica e situações bem difíceis, né? Eu lembro que o início do filme é mostrando a manobra, inclusive tem um nome difícil, que é a manobra de Cristeler. Que é exato. Já passando? Sim? Legal. Vocês estão assistindo aí, então ó, já está rolando aí o trailer de um dos filmes. Mas Dani, me fala uma coisa. Acho que em novembro do ano passado você se tornou oficialmente doula. É exato, isso? Exato. O que é? Porque a palavra do latim fala mãe que serve. Exato. A doula é a mãe que serve. Mas o que é uma doula? O que faz? Essa pergunta é muito bem-vinda. Boa parte da minha atividade como doula é explicar o que a doula faz e principalmente ressaltar aquilo que a doula não faz, né? Doula não faz parto, até porque ninguém faz parto, tá, gente? Vamos combinar que ninguém faz parto. Quem faz parto é a mulher, né? Quem promove a saída desse bebê é a mulher, não é nenhum profissional, seja ele técnico ou não. E a doula é a profissional que vai oferecer à mulher conforto físico e psicológico durante o trabalho de parto, né? Não apenas, né? A gente começa com um trabalho de acompanhamento no pré-parto, ainda na gestação, com reuniões, com conversas com a parturiente, com a gestante ou com o casal, para pensar um pouco a fisiologia, para conversar, tirar dúvidas, falar daqueles mitos que a gente ainda tem sobre a questão do nascimento. Tem um tema, por exemplo, que é muito bem-vindo e necessário que se fale, que é a questão da dor. Então a gente começa a falar sobre isso durante a gestação e no parto a doula está lá para oferecer uma massagem, para oferecer um conforto, para oferecer métodos de alívio não farmacológicos da dor. Então a massagem com óleo, a gente leva um pouco da aromaterapia para o cenário do parto, é uma profissional que está ali eventualmente, inclusive, explicando para a gestante algumas das manobras, algumas das escolhas da equipe técnica que vão precisar ser feitas. Doula jamais vai poder avaliar a progressão do parto. Quanto que dilatou? Como é que está o coraçãozinho? Jamais doula vai fazer esse tipo de serviço, de trabalho. Quem vai fazer isso é a enfermeira obstétrica ou o médico ou médica obstetra que está responsável pela atenção técnica ao parto. Então a doula sempre vai trabalhar como equipe. Tá? Não existe parto só com a doula. Vou chamar uma doula. A doula, geralmente, dependendo do local que vai ser escolhido para o parto, ela é a primeira profissional que chega, né? A última a sair, a gente brinca, mas ela vai oferecer esse conforto. Conversar eventualmente com o marido. Doula também não é acompanhante.
tá? Isso é importante dizer, doula não é acompanhante. Existe uma lei que acabou de completar 15 anos em 7 de abril, que é a lei do acompanhante, que infelizmente ela não é respeitada no nosso país e nem na nossa cidade como deveria. Essa lei, ela prevê a obrigatoriedade dos serviços de atenção obstétrica aceitar um acompanhante da escolha da mulher. Infelizmente, essa é uma discussão, uma conversa que a gente ainda precisa fazer, alguns serviços acabam oferecendo obrigando a parturiente a uma escolha. Ou entra o acompanhante, que geralmente é o marido, a mãe ou alguma outra pessoa de escolha dessa parturiente, ou entra a doula. Né? Então esse é um ajuste que falta, mas o acompanhante ele é direito dessa parturiente, né? Geralmente o pai da criança, e ele tem que estar nesse cenário, né? Bom, pessoal, o primeiro bloco já se encerrou aqui, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta no segundo bloco para falar um pouco mais sobre violência, mas eu acho que vocês devem estar gostando aí, o tempo voou. Quando o papo é bom, aí já foi o primeiro bloco. Pessoal, a gente já volta então com Prosa Livre. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Olá pessoal, nós estamos aqui com a Dani Rosa, segundo bloco aqui do Prosa Livre, aqui na Rede Grava. Tema muito interessante, a Dani estava falando agora no primeiro bloco aqui, explicando quem é ela, falando um pouco da doula, da lei federal que estabelece o direito, né, do acompanhante, que infelizmente passa, né? Acho que o espaço do parto cesariano, acho que por ter tantas violações, existe na classe médica, enfim, nesses espaços, essa coisa de não entrar o acompanhante, a doula, inclusive para não perceber e não ver situações de violência, né, de algum modo. Não sei se é isso. De certa forma, existe talvez exista essa preocupação, né? Existem alguns mitos que cercam a ideia da presença do acompanhante. E um deles é que homem desmaia. As pessoas falam assim, o pai não vai aguentar, ele vai cair, né, vai desmaiar e tal. Que tem gente que passa mal? Provavelmente, né, que não, né? Eu imagino que, especialmente se for uma cirurgia, né, se for um parto cirúrgico. Mas muitos dos pais com quem eu já conversei, bambeia, passa mal, fica pálido, mas é raríssimo o relato, eu pelo menos, que do pai tenha desmaiado, que obviamente existe, mas é uma justificativa muito frágil, né, para um momento de vulnerabilidade dessa mulher, né, um momento que essa mulher ela não é permitida adentrar, se entregar ao processo do parto, porque ela está ligada em outras questões, né, ela está ligada em outras, está com outras preocupações, coisas que ali um acompanhante ou uma doula poderia auxiliar. Uma outra reflexão interessante a ser feita, a doula, ela sempre estará no cenário do parto, mas jamais para questionar qualquer que seja a escolha da equipe técnica ou qualquer que seja a conduta que a equipe técnica vai adotar. O papel da doula é justamente confortar aquela mulher e eventualmente até traduzir para essa mulher algum procedimento. Né? Vamos fazer tal coisa, né? O nome às vezes técnico aparece ali como um nome incompreensível, difícil de entender. Às vezes a doula pode fazer essa tradução, mas que se for um trabalho construído ao longo da gestação, essa mulher, esse marido, acompanhante, ele já vai estar bastante familiarizado com esses temas, né? Familiarizado com esse cenário.
Porque a doula ela é peça-chave, né? Uma profissional que é peça-chave no processo da chamada humanização do nascimento e no cenário dos partos respeitosos, né? Porque ela está com esse olhar para a mulher, né? Ela está com esse olhar para os processos e para a maneira como essa mulher vai vivenciar o trabalho de parto, vai passar pelo processo da dor, vai passar pelo desafio, que é uma experiência desafiadora. Né? Não é uma coisa... Tem gente, várias vezes, né? Porque eu começo em Alfenas a minha caminhada com essas reflexões quando eu crio Materna Alfenas em 2013, que é um grupo de gestantes que eu criei para compartilhar muito daquilo que eu tinha aprendido enquanto gestante no grupo que eu frequentava em Campinas. Então, Materna Alfenas era uma forma de reunir mulheres e contar, olha, você sabia disso? Você sabia? Porque 80% das mulheres, as pesquisas indicam que 80% das mulheres, no momento em que se descobrem grávidas e são perguntadas qual é a via de parto que você gostaria, 80% falam do parto normal. Só que nesse caminho, algumas coisas vão acontecendo que essa mulher, ela acaba vivenciando uma cesariana, né? Múltiplos fatores estão envolvidos nesse processo. E eu entendi, como participante de grupo de gestante, que um elemento que pode ser fundamental para ajudar essa mulher é a informação, né? Então, quando eu crio Materna Alfenas lá em 2013, é por sentir que existia uma lacuna, né, na cidade, e começo a fazer reuniões com mulheres e começo a fazer essas discussões com mulheres. Tenho feito menos ultimamente, mas vou retomar isso. Começo a fazer para contar um pouco, para assistir filme, para discutir, e sempre embasado, sempre trazendo um filme, um documentário, a fala da profissional técnica, especializada, né, para fundamentar as nossas discussões, sem achismo. E sem também romantismo, né? Em muitas situações eu fui acusada de romantizar o parto, né? Eu falo, olha, não tem nada de romântico, né? Não tem nada de... É desafio, né? Mas não é um desafio intransponível. É um desafio que, inclusive, fisiologicamente, se ele for atravessado, né? Se é permitido que uma mulher atravesse por esse desafio, fisiologicamente só traz benefício, né? Tanto para ela quanto para o bebê. Então, a ideia de romantização, né, ela não corresponde àquilo que tem sido o meu trabalho e caminhada. Muito pelo contrário, né, porque o que eu tenho lidado é justamente com o relato daquilo que foge do que seria o melhor cenário para a mulher e que acaba desembocando nos casos da violência obstétrica. E as mulheres que estão nos assistindo, os homens que estão nos assistindo, se quiserem fazer contato, como é que é? O grupo ainda... Vocês têm se reunido? Como é que é a dinâmica do grupo? A dinâmica do grupo, nossa, obrigada também por essa pergunta, porque a dinâmica do grupo mudou muito nos últimos tempos, né? Hoje em Alfenas nós somos 3 doulas, nós temos um conselho, né? Um coletivo de doulas aqui em Alfenas. Então, Materna, eu tenho feito menos reuniões, mas a gente vai planejar agora, né, durante o mês de julho, o calendário para o segundo semestre, né? Então, quem quiser encontrar, tem a página do Coletivo de Doulas de Alfenas, tem a página do Espaço Sankofa, então é Espaço Sankofa do Facebook. Eu estou no Instagram, danirosa.sankofa, Sankofa é com K, danirosa.sankofa. Dá para escrever ali para mim pelo direct, dá para conversar por ali. O Elton tá me chamando ali, que é o seguinte, depois a gente põe embaixo na barra aqui do programa legal, todas as legal. informações, se tiver algum telefone também, os links para as pessoas... Perfeito. E aí você... Mas pode falar, Uhum. pode falar no nome. Nossa, perfeito. E aí, assim, os casais que se sentirem tocados, né, e quiserem refletir sobre esse processo de gestação, que quiserem conversar sobre as possibilidades do acompanhamento da doula, podem entrar em contato, né? Os profissionais, eu acho importante a gente fazer uma conversa com os profissionais de assistência ao parto, porque existe uma crença em alguns profissionais, primeiro de que a doula, ela é uma ameaça, né? E uma outra crença de que quando a gente fala de violência obstétrica, a gente está demonizando uma classe que tá prestando assistência. E na verdade isso não é por aí, né? Nós não estamos, eu pelo menos quando estou fazendo essa discussão, eu não estou pensando exclusivamente no nível pessoal, né? É o fulano, é a ciclana. Não é. A gente tem um sistema obstétrico que, de modo geral, dá muito pouca margem para essa mulher conhecer quais são os procedimentos, conhecer qual é a fisiologia do próprio parto. Então, o que eu tenho de relato é quando os profissionais se abrem,
né, para a participação da doula, ou se abrem para conversar, conhecer uma doula, eles relatam que existe uma melhora no trabalho deles. Né? Existe uma melhora porque ele recebe uma parturiente que já conhece um pouco de fisiologia, ele recebe uma parturiente que entende um pouco de quais processos ela vai vivenciar durante o trabalho de parto, e isso ajuda no trabalho dele. Né? Isso ajuda no trabalho dele, isso ajuda no recorte que ele tem que fazer, na área de atuação que ele tem dentro de um cenário de parto. Né? Então, quem quiser entrar em contato, logo eu vou estar divulgando esse calendário de reuniões, né, para o segundo semestre, encontros, reuniões. Eu acabei de vivenciar uma experiência fantástica aqui para Alfenas, que foi acompanhar um parto domiciliar planejado, e é preciso reforçar a palavra planejado. Quando eu falo que eu parei em casa, Davi, eu imagino, sabe aquele memezinho? Como foi realmente e como as pessoas imaginam. Eu imagino que abre um balãozinho na cabeça das pessoas que elas imaginam assim, eu abraçada numa jaqueira, parindo na beira do rio, assim. Eu acho que é isso que as pessoas imaginam. Eu de cócoras, assim, parindo, só com os paninhos quentes, uma bacia. Não. O parto domiciliar planejado, ele tem todo o cuidado técnico que é necessário para esse tipo de assistência. Né? E nós temos agora uma equipe que está trabalhando em parceria comigo em Alfenas para atender esses partos, e é preciso falar duas coisas. Primeiro, que existe um perfil de uma gestante que pode ter um atendimento domiciliar, né? Um perfil clínico. Né? Tem que ser uma gestação de baixo risco, ou a chamada gestação de risco habitual. Não existe gestação de zero risco, porque o cenário pode mudar a qualquer momento. Né? E a segunda coisa é que essa equipe ela tem que estar afinada com aquilo que tem de mais recente nas chamadas evidências científicas para parto. Né? E o que as evidências nos dizem sobre o local de parto, primeiro que inclusive está na legislação brasileira, que está nas normas, né, do Ministério da Saúde, que o parto deve acontecer em local de escolha da mulher. Tem mulheres que se sentirão mais seguras em parir numa maternidade, num hospital. Tem mulheres que se sentirão mais seguras parindo em casa. Essa tem que estar, então, tem que ter um perfil adequado para que esse parto aconteça, uma equipe qualificada, e o que as evidências dizem é que não há mais ou menos risco de acordo com o local, desde que tomados os cuidados necessários. Né? Então, é possível pensar um parto domiciliar seguro, é possível oferecer uma assistência de qualidade e com segurança para essa mulher. E hoje em Alfenas isso também vem se construindo, né? Já é possível que mulheres tenham esse tipo de assistência aqui. Sim, mas Dani, nessa sua explicação sobre o que é uma doula, me vem muito à cabeça a figura da parteira, que é uma figura meio que ancestral. Essas mulheres que de algum modo acompanhavam. Enfim, no interior a gente tem muito aquela ideia, né? E assim, famílias em que chamava lá a parteira, a criança nascia, assim, nós estamos falando de famílias que tinham 5, 6, 10 filhos. Quer dizer, e aí deve ter em algum momento uma certa ruptura em que a gente vai falar disso, dessa onda de cesáreas, desse trabalho meio que forçado e definir um prazo, uma data, enfim. Mas, Dani, me fala um pouco mais sobre violência obstétrica, que a gente fica pensando que é algo que está longe, ou algo que não acontece como a gente imagina. E assim, para além da violência física, a gente tem situações de violências psicológicas, enfim, que a mulher às vezes não percebe no primeiro momento, ou talvez nem tenha a compreensão de que aquilo é uma violência. E assim, a gente tem índices, embora deve ter uma dificuldade da subnotificação, afinal de contas, nós estamos falando de violência, né? Mas definindo assim, o que seria essas violências? Não sei se eu posso chamar de violências, ou qual é a definição? Pode. Eu queria só retomar um segundinho a questão da parteira tradicional, que foi muito bem lembrado. Sim. Né? Claro que hoje a gente tem muito mais condições de lidar com aquilo que sai da normalidade no parto. Daí as intervenções existirem. Né? Todas elas, as medicamentosas e até a própria cirurgia. E essa figura da parteira, né? Onde é que está a doula na relação da figura da parteira? Tradicionalmente, a doula, ela seria uma pessoa da família, uma mulher próxima, alguém que já vivenciou
alguns partos, ou não necessariamente, ou que vivenciou pessoalmente ou assistiu alguns partos, que vai oferecer esse conforto. Mas sempre, né, mesmo nesse cenário, sempre com uma profissional técnica conduzindo o nascimento, que no caso seria a parteira. Então a doula, de repente, era alguma parente, pensando nessa vida mais comunitária, né, que a gente perdeu nesse cenário, porque a gente tem mais urbano desses nossos tempos. Então, pensando nessa vida mais comunitária, outras mulheres estariam ali dando esse suporte para essa mulher, para essa parturiente, né? E a parteira ali por conta da questão do nascimento. Eu acho que é muito bem lembrado. Mas pensando na questão da violência obstétrica, os dados nos apontam que 25% das mulheres foram vítimas de violência obstétrica. Né? Existe uma subnotificação enorme, porque só mais recentemente que a gente começou a divulgar e ouvir sobre o que era violência obstétrica. Né? Então, o que é, afinal? Uma mulher xingada na admissão ou durante o processo de parto, uma mulher que sofre agressão física, além da agressão verbal e psicológica, né? Parece absurdo pensar numa coisa dessas, mas existem agressões físicas, e recentemente viralizou um vídeo de um médico, se eu não me engano, em Manaus, né, que ele bate numa parturiente, agressões físicas, manobras e procedimentos médicos não necessários para aquela situação. Então, manobras e procedimentos médicos que já têm evidências dizendo que eles não são efetivos, né, como a manobra de Christeler, por exemplo. A manobra de Christeler é subir na barriga, né? É quando o profissional chama alguém que está ali no cenário e fala assim, sobe aqui, empurra esse neném, né? Isso pode desencadear uma série de problemas para essa mulher no pós-parto. Então essas manobras, como a episiotomia é um corte, né? É o chamado piquezinho. Eu até faço um parênteses aqui, eu vou falar isso diretamente para você, mulher. Quando você ouvir alguma coisa no diminutivo, desconfie. Piquezinho, sorinho, mãezinha, essas coisinhas, elas vêm todas com esse embrulhozinho fofo, mas que na verdade são intervenções muito sérias. E que em muitas situações, no caso do soro, o sorinho que tem hormônio, ocitocina sintética, né, ocitocina de laboratório, que é para ajudar na contração, bem indicada, ela pode ser bem-vinda. Né? O problema é usar esse tipo de intervenção de forma indiscriminada. Agora, em relação à episiotomia, não existem evidências científicas que comprovem. E aí, quem quiser mais material, tudo disso que eu estou falando aqui, pode me escrever, vai estar aparecendo aqui, pode me escrever, me pedir que eu mando para vocês com muito gosto, inclusive, né? Não há evidências que comprovem que a episiotomia seja uma intervenção efetiva no cenário do parto. Então esse corte que é feito para facilitar a saída do bebê, então se faz ali um pique na vagina dessa mulher, com risco de correr o corte, inclusive virar uma lesão de períneo grave, né, que corre até o ânus da mulher, esse corte não existem evidências de que ele seja efetivo. E tem muitas profissionais falando isso, tem profissionais inclusive que quando pararam de fazer, começam a observar e ver que não tinha necessidade. Então tem a professora Melânia Amorim, por exemplo, da Universidade Federal da Paraíba. Eu não me lembro quantos anos agora, mas eu me lembro que uma vez eu vi há 15 anos sem fazer episiotomia e atestando que realmente não era necessário fazer. Então é muito importante a gente ter essa clareza, né, de que alguns dos procedimentos, eles não são necessários. E se eles são comprovadamente desnecessários, eles entram no rol da violência obstétrica. Né? Então, xingamento, violência física, uso de procedimentos, às vezes sem nem comunicar a mulher. Mulheres que passam pelo pique e não são comunicadas, né? Corta para te ajudar e não sabem. Então, e isso tudo é violência obstétrica. Daí a gente chega num ponto importante. É preciso a gente conhecer de fisiologia do parto, é preciso dessa mulher entender quais procedimentos serão necessários ou não para ela, inclusive também para ela não culpabilizar o profissional na hora que um procedimento for necessário e precisar e ele precisar lançar a mão dele, né? Para ela entender que existe um contexto importante de ação desse profissional e que às vezes ele vai, né? Não no caso
daquilo que é violento, daquilo que é agressivo, mas às vezes ele vai precisar lançar mão, por exemplo, de um posicionamento de fórceps, de um vácuo extrator, né, que é uma espécie de para sugar o bebê quando necessário, ele vai ser bem-vindo. Sim. Pessoal, a gente vai pro terceiro bloco, né? Tá encerrando o segundo aqui. O tema tá muito interessante, apesar de doloroso, né? Quando a gente fala dessas situações, a gente sabe dessa violência, é algo que acontece cotidianamente. Nós estamos falando aqui em dados de 5 mulheres mortas no Brasil por dia, mas assim, o ano passado, assim, mais de 1.800 mulheres que morreram de alguma intercorrência durante o trabalho de parto. Mas reforçando, a subnotificação é algo que poderia levar esse número para estratosfera, enfim, porque é algo muito delicado e eu acho que o tema é muito atual, muito necessário. Então, assim, nós vamos encerrar o segundo bloco para ir para o terceiro bloco. Fica aí com a gente aqui na Rede Grava. O Prosa Livre volta já. Obrigado. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Oi pessoal, nós estamos voltando aqui com o Prosa Livre, falando sobre violência obstétrica, sobre parto natural, humanizado, esses vários temas aí. É facinho, depois se você começou a assistir agora, volta aí e assiste desde o início, mas fica com a gente, participa aí, interage. Nós estamos na rede social, pode baixar o aplicativo da Rede Grava, é facinho, vai lá no Grava Play, você vai baixar o aplicativo, mas nós estamos na rede social também, no Instagram e Facebook. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve pra gente. E deixe também suas críticas, suas sugestões. Dani, a gente estava falando e algo que assusta, né, mas está passando despercebido. No início aqui a gente estava falando um pouquinho sobre o projeto de lei da deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal. E mais recente, que na verdade a Janaína Pascoal, gente, depois vocês propõem o PL, mas ela cunha uma expressão de ditadura do parto normal. E a gente vai falar disso, mas antes de falar disso, anterior a isso, acho que o Ministério da Saúde, me lembro quem era o ministro, enfim, mas publicamente o Ministério reconheceu que nós estávamos passando por uma epidemia de cesarianas, quando que o recomendado é uma margem de 15%, o Brasil na rede pública mais 50% e na rede privada nós temos um número de mais de 80% de partos de cesarianas. Se a gente leva esse dado para a Europa, a gente tem espaços em que caem por 20% na rede pública. Quando a gente pensa que o Brasil tem o maior sistema único de saúde, e nós temos que defender o SUS nesse esforço, porque nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes, com um sistema único, é algo que nenhum outro país tem, viu gente? Nem Estados Unidos, nem a Rússia, muito menos a China. Nós estamos falando de um grande sistema. Então é algo complexo, mas quando a gente traz para a realidade do parto, quando as pessoas estão planejando, quando é que elas podem, nem todos podem planejar, acho que é legal a gente falar disso também, mas na rede privada esse número vai para 80%, é quase que um trabalho industrial, é feio, a expressão é ruim, mas é essa. Então eu queria que você comentasse com a gente essa questão das cesarianas, desse aumento, dessa procura também por um parto mais humanizado, um parto natural. O que você tem visto aí nessas suas andanças? Conta pra gente um pouco sobre isso. Sim.
o Brasil é o segundo país em número de cirurgias cesarianas no mundo, né? Falar em cirurgia cesariana, né, falar nesse número estrondoso, mais de 50%, né, 55% do Sistema Único de Saúde, e eu faço aqui um parênteses, né? Eu sou uma defensora do Sistema Único de Saúde. Os melhores modelos de assistência obstétrica, eles estão em hospitais, em casas de parto, do Sistema Único de Saúde, né, de forma mais geral. Claro que tem várias experiências incríveis nascendo no Brasil. A gente está num momento de grandes retrocessos e de alguns absurdos, até como foi citada aqui a PL da deputada Janaína Pascoal em São Paulo, que começou a colocar, né, que está tentando passar uma lei que vai melhorar o acesso à cesariana num país que já é o segundo em número de cesarianas, né? Na rede particular, na média, 82% dos partos são cirúrgicos, e existem serviços, existem hospitais que chegam a 90%, 95% de partos cirúrgicos. É uma situação que começou a ser chamada de epidemia e que eu reconheço como sendo realmente uma situação que precisa ser olhada, né? A gente sabe que, conforme preconiza a OMS, 15% apenas dos partos precisariam de algum tipo de intervenção, ou seja, 15% sairia gravemente da normalidade, né? Sairia gravemente do risco habitual, sendo necessária uma cirurgia. E é preciso fazer aqui uma afirmação, que tem gente que, né, de uma forma mais simplista, fala assim: Dani Rosa é contra a cesariana. Eu sou super a favor de cesariana. Os desfechos desfavoráveis que a minha avó, que a minha bisavó tiveram nos partos delas, entre começo e meio do século XX, eles teriam sido resolvidos com uma cirurgia de cesariana. Eu sou completamente a favor de uma cesariana para aquela mulher que precisa. As intervenções médicas, elas são feitas para isso, né? Aquela mulher que precisa, ela tem que ter acesso, seja qualquer intervenção, no cenário do parto. O problema é que, primeiro, a gente tem mulheres que são submetidas a uma cirurgia, às vezes sem conhecer, né? Tem muita gente que fala assim: mas as mulheres escolhem. Eu acredito que sim, muitas mulheres optam pela cesariana, primeiro porque não conhecem, né? Não dá para fazer escolha sem conhecer as variáveis, né? Primeiro que não conhecem, né, sobre riscos e possibilidades e vantagens de um parto vaginal, de um parto normal. Ou segundo, que é ainda mais grave, mulheres que vivenciaram situações de violência, que às vezes elas nem reconhecem como situação de violência, a subnotificação está em grande medida aí, né? A mulher não se reconhece. Quantas vezes eu falando sobre violência obstétrica, alguém começa a chorar? Isso aconteceu em Divinópolis há um mês. Eu falando de violência obstétrica para um público de estudantes de enfermagem, uma pessoa de um outro curso da faculdade entrou para assistir do serviço social e ela falou: isso aconteceu comigo. E ela achava que era normal, né? O xingamento, né? Na hora de fazer você não gritou. Nenhuma parturiente tem que ouvir isso. Nenhuma mulher tem que ouvir isso, né? Então, mulheres que vivenciam situações de violência, que no segundo parto optam por uma cirurgia, né? E eu acho isso absolutamente legítimo, acho isso absolutamente compreensível. Inclusive, a gente fala que é o parto normal que vem de cesárea, né? Então, a gente vive sim uma epidemia de cesarianas, né? São múltiplos os fatores que contribuem para esse cenário. Tá? É preciso, eu volto a falar, né, que o objetivo aqui não é fechar a porta. O objetivo é abrir esse debate. Fechar a porta no sentido assim, do profissional que está me vendo e fala assim: tá vendo? Tá falando contra a cesariana, tá falando contra os médicos. Não, eu tô falando contra um sistema. O nosso sistema obstétrico, ele está ordenado para conduzir uma mulher para uma cirurgia, ainda que tendo essa cirurgia justificada por mitos. Mitos como cordão enrolado no pescoço. 40%, 50% das crianças têm cordão enrolado no pescoço. E é um grande tabu, né? Mecônio no líquido amniótico. Mecônio é o cocôzinho que o bebê faz, né? Na maior parte dos casos, indica maturidade fetal. Tem que ser observado ao longo do trabalho de parto. E um pequeno número de casos é o chamado sofrimento fetal. Então, muito rápido vai dizer assim: essa criança está em sofrimento. Que mãe que vai dizer assim: não, eu quero continuar? Não. Ela vai se preocupar, ela quer que a integridade dessa criança seja respeitada. Até a cor da criança no nascimento, né?
Já que a criança quando nasce roxa, a criança... Enfim, tem casos e casos, mas... Exatamente, tem casos e casos, mas a criança nasceu roxeadinha. Gente, nenhuma criança nasce rosadinha, né? Ela vai nascer roxeadinha porque o nível de oxigenação intrauterina é outro. Tá fazendo ela recebe oxigênio via cordão umbilical. Ela vai passar ela vai sair do útero ainda levemente roxinha e obviamente vai ser observada cuidadosamente ali pela equipe para verificar como é que tá. Até tem um índice, até tem uma notinha que a equipe dá nesse caso, que é o Apgar. O Apgar é um índice que vai nos dizer numericamente, né, nos dizer com uma nota, na verdade, como é que tá essa criança. Então dá uma nota no primeiro minuto, ao final do primeiro minuto dá uma nota com 5 minutos de nascido, então olha e fala assim, ó, tá 4, tá 5, tá 6, mas vamos observar, né? E é um examezinho visual, né? O pediatra da sala de parto, o neonatologista, o enfermeiro obstétrico, ela vai observar e vai dar essa nota. Então, uma assistência humanizada, ela é exatamente isso. Tá aí um outro dado, talvez, que a gente precise, né? Sempre esclarecer a questão do que é, afinal de contas, o parto humanizado. Não é um tipo de parto que a gente vai lá e fala assim, eu quero isso, não, eu quero humanizado. Humanizado, na verdade, é um parto que parte primeiro do pressuposto de que evidências científicas recentes vão ser contempladas naquele cenário. Ou seja, isso muda, isso precisa ser o tempo todo olhado, isso precisa ser o tempo todo atualizado. Esse é um dado. E segundo, que existe uma ideia de protagonismo mais presente. Mas é preciso lembrar, protagonismo, né, que talvez o profissional olhe, ache que protagonismo é a mulher dando ordens. Eu quero isso, isso e aquilo. Né? Eu já ouvi profissionais, nossa, chegou para mim com um plano de parto, né, que é um planejamento dessa gestante, eu já nem atendo. Não, o plano de parto ele pode ser conversado, não é uma imposição. O protagonismo não é impor uma vontade. O protagonismo é poder conversar com o profissional sobre os procedimentos, sobre a fisiologia do parto e entendendo que desejo e necessidade precisam estar ali alinhados de alguma maneira e que alguns procedimentos serão sim necessários, mas que aqueles que não são, né, e uma mulher informada, uma mulher que teve acesso a isso, ela vai poder fazer essa conversa minimamente, né, não é enveredar em questões técnicas, mas vai poder conversar sobre isso minimamente, poder discutir isso é o melhor dos cenários. É o melhor do cenário. E nos livraria dessa pecha. E detalhe, né? O Brasil, segundo maior país em cirurgias cesarianas, isso não diminui mortalidade materna. Isso não diminui outras comorbidades do parto, que a gente acha que a cirurgia tá tudo lindo, né? Outro dia eu ouvi de uma enfermeira. Não, foi cesárea, tudo bonitinho, agendado. Pensei, nossa, olha esse bonitinho, né? Que coisa mais triste. Né? E a gente não geralmente a gente não discute risco, né, da cirurgia, a gente não discute intercorrências possíveis, não discute o pós-parto cirúrgico. É importante para aquela mulher que precisa, sem dúvida, mas para aquela que não precisa, acaba sendo um peso desnecessário. Né? Pois é, pessoal, a gente encerra esse bloco, a gente volta e fica com a gente aí. Participem, interajam com a gente aqui no Prosa Livre. Espero que vocês... eu tô adorando a prosa aqui, o bate-papo com a Dani, mas espero que vocês estejam gostando e fiquem à vontade. A gente já volta pro último bloco do Prosa Livre. Obrigado. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há mais de 21 anos, consultório odontológico Dentistas para Todos. Aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, clínica geral, implantes, reabilitação oral, cirurgia, prótese fixa e removível, harmonização facial, botox, fio de sustentação, lifting facial e bichectomia. Rua Cônigo José Carlos 150, no centro de Alfenas. Agende sua consulta 3291-1071. Olá pessoal, nós estamos voltando aqui para o último bloco do Prosa Livre, hoje recebendo aqui a Dani Rosa.
deve estar passando aqui embaixo, fiquem à vontade, é o nosso WhatsApp, faça contato com a gente pelo WhatsApp. Vocês devem estar vendo aqui na lateral também o primeiro programa a gente gravou com o Sander Simagro, que é do Movimento Gay de Alfenas, falando sobre a Semana da Diversidade, da Parada Gay. Assistam lá, procurem lá o nosso primeiro programa, esse é o segundo programa. A gente, aqui na TV Grava, a gente vai fazer uma temporada e a gente está aberto, mandem sugestões para a nossa produção. Queria agradecer o Elton, a Soraya, o pessoal que está aqui atrás das câmeras, dando um apoio, conduzindo o programa. Mas, gente, Dani, eu fiquei pensando na sua fala, eu queria nesse bloco, que é um bloco de encerramento, mas explica um pouco melhor essa ideia de... você falou do parto humanizado, parto normal, às vezes em casa. Talvez diferenciar um pouco assim, situações que a mulher pode ter o parto na própria residência e alguns espaços de saúde pública. Eu sei que São Paulo tem, acho que na região não tem. Embora a gente tenha um hospital em BH, o Sofia Feldman, que é uma grande referência, uma referência para além de nacional, né? É uma referência. Mas explica um pouco essa coisa do parto em casa, mas também dessas redes que estão surgindo, São Paulo tem, enfim. Infelizmente a nossa região ainda não tem nenhuma casa de parto. Como é que é a expressão? A casa de parto. Casa de parto? Casa de parto. Casa de parto são espaços, né? Em que a mulher ela vai ser acolhida em trabalho de parto, vai ter o bebê ali. A estrutura é bastante diferenciada do que é numa maternidade, né? Então, eventualmente tem uma banheira com água quente, né? A água quente, a água morna, ela é uma estratégia de alívio não farmacológico da dor e do desconforto das contrações. Ela tem um espaço que é muito mais parecido com uma casa, né? E é uma solução incrível, né? Um modelo incrível porque ele não é um modelo hospitalar, que volto a afirmar, é um modelo necessário e importantíssimo para aquelas situações em que uma parturiente precisa ser assistida, precisa receber algumas intervenções, né? Não é a casa, que muitas mulheres não se sentem confortáveis em ter o filho em casa, e isso é absolutamente normal. Lembrando que parto em casa não é sinônimo de parto humanizado. Tem gente que acha que parto humanizado é parto em casa. Gente, não é. Não é. Tá? Lembrando que parto humanizado é um parto que respeita evidências científicas, ou seja, não está calcado em mitos, e ele é um parto em que a mulher vai estar ali, como eu falei no bloco anterior, mais próxima das decisões e conhecendo também de algumas práticas. Então a casa de parto, ela está nesse intermédio, né? nesse nível intermediário. Tem um perfil de mulheres que são passíveis de serem admitidas em casas de parto, né? Então tem que ser a gestação de baixo risco, não pode haver intercorrência, né? Algumas têm até restrição em relação à pressão alta, né? Que é uma questão a ser muito observada durante a gestação. Mas pressão alta, diabetes gestacional, tem uma série de elementos que algumas talvez mais flexíveis, outras menos, para aceitar essa mulher, e aí ela se torna então elegível para um parto hospitalar, que ainda pode ser um parto vaginal, né? Que ainda pode ser um parto vaginal. E é um modelo incrível, assim, no Brasil, aí vocês podem pesquisar ou até me buscar para saber mais. A gente tem casas de parto muito bacanas, né? Tem o Sofia Feldman, inclusive tem uma casa de parto que é associada ao Sofia, que é o melhor dos mundos, né? O Sofia é referência no estado, no Brasil e até fora. Casa Ângela em São Paulo, que é uma casa de parto importante. Brasília tem casa de parto, Rio de Janeiro, Salvador. Eu tô indo agora conhecer uma casa de parto chamada Mansão do Caminho, em Salvador. Vou estar lá no comecinho de julho, agora 2019. E a Mansão do Caminho também é uma casa de parto bastante importante, já tem vários anos de trabalho e é um padrão de assistência que está muito próximo dos melhores padrões, dos melhores modelos de atenção obstétrica do mundo. Né? Países como Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia, gente, são parentes, né? As rainhas, princesas estão tendo esse nível de atenção, né? Esse tipo de parto, né? Não é uma coisa, né, como dizem, como tem gente que fala assim, é uma coisa de hippie, gente amalucada. Eu acho que isso é o último filho, né? da princesa, não sei, da Inglaterra. Nasceu, inclusive foi um parto domiciliar, assistência feita por enfermeiras obstétricas, exatamente. Dani, mas quero te provocar o seguinte, você acha que seria viável uma casa dessa para
Alfenas? Você acha que é possível a gente sonhar com... Hoje não existe, mas você acha que é viável um espaço como esse para uma cidade como Alfenas? Lembrando, nós estamos falando de uma Alfenas que tem 2 universidades, as 2 têm o curso de medicina e outras áreas na saúde. Nós estamos falando de uma rede de 3 ou 4 hospitais. Quer dizer, nós estamos falando de uma cidade que tem 80 mil habitantes, mas assim, tem uma vocação e um potencial para a medicina muito forte. Mas me fala aí, estou te provocando nesse sentido. Eu gostei dessa provocação, porque ela, além disso, né, além da vocação para a medicina, além de formar profissionais que inclusive vão atuar na assistência ao parto, profissionais que vão atuar no pré-natal, né, porque, gente, o pré-natal de risco habitual, baixo risco, que é feito, por exemplo, nos PSFs, nas unidades de saúde, eles são realizados e muito bem por equipe de enfermagem e pelo médico generalista, né, pelos chamados clínicos gerais, né, que às vezes é uma coisa que a gestante estranha um pouco. Mas não é obstetra. O obstetra, ele vem lá pelo 6º, 7º mês, talvez antes se tiver algum tipo de intercorrência, né. É importante essa flexibilidade quando a gente fala de parto, viu, gente? Não existe nada assim, é 8 ou 80, não. Né? Como é que tá hoje? Como é que tá o cenário? Como é que tá essa gestante? Vai ser o parto em casa, tá? Mas vai poder ser até o final? Como é que tá? Mas vai ser um parto normal. Tá, mas como é que tá essa progressão? Quando a gente tem todas essas análises feitas de forma honesta, aberta e de forma calcada mesmo nas evidências, é muito mais confortável e bacana, né? Então, pensar nessa assistência de uma casa de parto para Alfenas seria pensar, inclusive, que Alfenas é polo de atenção em saúde para a região, né? É polo de atenção em saúde para a região. Eu que trabalhei um tempo na gestão e tive acesso, por exemplo, aos comitês de investigação de óbito, é regional, é toda a região que vem receber assistência nos hospitais que a gente tem aqui, né? Então eu acredito sim que uma casa de parto seria muito bem-vinda aqui para Alfenas, para gestante de risco habitual, para gestante de baixo risco. Lembrando que nós temos 2 serviços que estão cada vez mais fortalecidos para o atendimento a gestante de alto risco. Tem 2 ambulatórios na cidade que atendem gestante de alto risco, que também é fundamental, e uma casa de parto. Eu até vou pesquisar, viu, Guilherme? Gostei dessa provocação. Pesquisar se Alfenas é elegível por número de habitantes, como é que seria isso, se possível ou não. Eu acho que seria uma solução incrível e com certeza diminuiríamos padrões, as comorbidades todas, né? Diminuiríamos as taxas de cesariana, né? E poderíamos construir em torno desse grupo, né, do chamado risco habitual, construir o fortalecimento desse tipo de compartilhamento de informação, né? Chamar essas mulheres, vem para casa de parto, vem conhecer, vai lá antes, né? Que é diferente de uma dinâmica hospitalar. É diferente da dinâmica do hospital, é diferente daquilo que o hospital, pelo tipo de serviço que oferece, isso é absolutamente natural, é diferente daquilo que o hospital pode oferecer. Dani, mas uma outra provocação aqui no último bloco. Enquanto mulher negra, enfim, que tem um curso superior, enfim, com 2 filhos, como é que é o recorte para a gente falar das mulheres marginalizadas, das mulheres negras, pobres, quando a gente pensa em todos esses dados, todos esses casos de violência, aonde que a gente encontra, como é que é essa situação quando a gente faz esse recorte de classe e étnico? Muito bem-vinda também essa pergunta. A mulher negra, infelizmente, ela está nos piores, os números são os piores possíveis, né? E pegando só o recorte da atenção obstétrica, né? Quando a gente fala em mortalidade materna, tem dados que nos indicam que 60% das mulheres que morrem em decorrência do parto, né? E eu estou falando de intercorrências no parto, pós-parto, né? Lembrando que também pode haver uma subnotificação nesse sentido, porque aí volta um mês depois, é uma morte em decorrência do parto, mas acaba não notificada como tal. 60% são mulheres negras, 34% são mulheres brancas, né? Eu estou muito engajada nesse trabalho, nessa reflexão, justamente porque a gente tem um pensamento na nossa sociedade de forma geral, primeiro que todo
todo mundo agora já tende mais a concordar que racismo existe, né? Mas a gente tem um racismo, né? A peculiaridade do nosso racismo é que ele é estrutural. Ele é estrutural porque ele está em ele permeia todas as relações. Então, quando a gente vai apontar os dados epidemiológicos em relação a mulheres negras na saúde, né, da morte materna, da mortalidade infantil, das ISTs, das DSTs, as pessoas que estão ali ligadas à atenção dizem assim: não, mas eu não sou racista, não, mas eu recebo todo mundo igual. Não se trata de uma perspectiva interpessoal. O nosso racismo institucional, ele vai impactar na saúde de mulheres negras não somente no momento em que ela chega para ser atendida por um serviço. Ela já vem acumulando uma série de elementos que vão vulnerabilizando essa mulher, que vão colocando essa mulher em desvantagem, e quando ela chega no momento de nascimento, isso vai se agravar muito, né? Então, ela é mais vítima, sim, de violência obstétrica, né? Violência obstétrica, que aí tem sim esse viés racial, tem sim esse viés do nosso racismo. Ela é mais vítima desse tipo de violência, porque lembrando que corpos negros, né, eles estão no Brasil olhados de uma forma muito desumanizada, né? E tem um dado, gente, isso é muito chocante e vem naquela coisa do embrulhadinho para presente, né? O nosso racismo estrutural, ele tem um pouco isso. Quando foi feita uma pesquisa, 2016 esses dados foram lançados, foram dados que foram coletados a partir da Rede Cegonha. E é importante dizer que lá no 2000 não havia estratificação de raça e etnia, então as pessoas não diziam se brancas ou não. Então, ou negras, ou indígenas, enfim, no serviço. Ainda há, mas em 2005 isso melhora muito, e a partir de 2012 isso melhora ainda mais, porque existia um número de 12,6% lá em 2005 de mulheres que morriam, né, de morte materna, e que não se sabia se negras ou não, né? Então a gente não tinha esse dado. Hoje isso já reduziu bastante. Mas aí quando for entrevistar profissional de saúde, tem um dado lá que diz que mulheres negras têm menos acesso à analgesia para parto. É possível sim parir sem analgesia, tá? Mas é também necessário para algumas mulheres. Lembra que eu falei da questão da necessidade de ter uma flexibilidade? Para algumas mulheres, a analgesia vai se fazer necessária em algum momento desse trabalho de parto. E tem um dado que dava conta de que mulheres negras tinham menos acesso, tinham acesso mais dificultado à analgesia, mesmo em serviços que tinham isso disponível, que também tem isso, né? Qual é a disponibilidade tanto do profissional e do medicamento. E aí entrevistaram um médico. Esse vídeo está disponibilizado na base do UnaSUS, que é uma plataforma de cursos online. Tem um curso chamado Saúde da População Negra. É incrível, eu recomendo para todo mundo, profissionais de saúde ou não, que é um curso muito bacana. E aí o médico disse assim: mas a mulher negra é mais forte, né, gente? A mulher negra aguenta mais. Olha que baita mito escravista que a gente tem atuando dentro do cenário do parto, dentro do hospital, né? Claro que para a gente sedimentar, para a gente solidificar a nossa sociedade colonial, imperial, com a escravidão, era necessário acreditar que os negros eram mais fortes, para dar conta do trabalho pesado, para dar conta do trabalho duro, né? Para dar conta da carga e do peso, né? E aí quando a pessoa diz assim: a mulher negra é mais forte, fala isso com um sorriso nos lábios, acreditando que está me elogiando, mais forte fisicamente. Mas na verdade não. Né? Esse é um resquício, né? É a gente revisitando um mito escravista no cenário do parto. Isso assim, gente, só para dar uma linhazinha de reflexão. Então hoje eu estou muito engajada nessa reflexão, em pensar isso, pensar conjuntamente. Aquilo que eu digo é pensar na soma, gente. Não é demonizar e apontar você é racista. Racista é o nosso sistema, né? Racista é a maneira como a nossa sociedade foi estruturada. Assim como racista, assim como homofóbica. O Sander esteve aqui nesse espaço antes de mim, né? E a minha luta, ela não se aparta da luta dele e não se aparta da luta das pessoas que estão buscando os direitos dos LGBT, né? Inclusive tem uma editora em São Paulo que acabou de lançar um livro chamado Mama, que é incrível, que é a experiência de duas mulheres maternando, né? De um casal de mulheres que têm filhos e estão contando dessa experiência, né? Então eu também preciso me abrir como uma estudiosa, ativista e profissional da maternidade. Eu quero me abrir, preciso cada vez mais me abrir para todas as lutas, né?
Tá bom. Ô Dani, me conta um pouquinho, agora a gente vai para encerrar aqui a parte final do bloco. O que você está lendo? O que você recomenda? Você falou desse livro, mas... é mesmo. Estou lendo escritoras africanas e esse ano eu estou na Nigéria. Tem 3 livros assim. Nesse momento eu estou lendo Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, viralizou anos atrás com um vídeo chamado Os Perigos de uma História Única. Assistam, maravilhoso. Eu já vi 500 vezes, indico para todo mundo, compartilho. Eu estou lendo a Chimamanda, um livro chamado Americana. Eu acabei de ler a Ayobami Adebayo, também uma escritora nigeriana. Inclusive ela foi orientanda da autora do conto da Aya, que depois virou a série. Me fugiu o nome agora, me perdoa, gente. Depois vai aparecer na legenda aqui. Li chamado Fique Comigo, é um texto incrível. E outro livro que eu li esse ano são as 3 que estão então vira e mexe eu pego, leio um trechinho, um livro chamado As Alegrias da Maternidade, de uma autora também nigeriana, chamada Bushi Emecheta. É incrível. É incrível porque nos desloca de um imaginário, de um modelo, de um padrão de mulher negra africana. A gente tem limitações para compreender o que é a negritude no Brasil. Imagine a África, que a gente acha que é um país só, né? Você já viu a pessoa falar assim, qual que é o seu sonho? Eu quero ser médico, eu quero trabalhar lá na África. Tá, mas em qual país? Aí a pessoa já pega um ranço de mim. Em qual país? São 54, 55 países. Então eu tô nessas leituras, assim, que eu recomendo muito. Ô Dani, queria te provocar aqui. Qual foi a pergunta que eu não fiz, mas que você gostaria de ter respondido? Qualquer pergunta, qualquer informação que faltou nesse bate-papo, nessa prosa livre nossa? Bom, eu acho realmente que você perguntou tudo. E eu fui falando também. Mas me ocorreu uma coisa aqui, que é falar do CIAParto. O CIAParto é um simpósio internacional sobre parto, que já está em seu 7º ano já. E a primeira vez que eu fui foi em 2017, acontece em São Paulo, pela primeira vez aconteceu no Nordeste, foi em Olinda, agora em abril. E eu agora faço parte da comissão científica do simpósio. E isso foi uma coisa muito bacana, é bastante desafiador, tem me provocado em muitos sentidos, em muitas reflexões, mas uma coisa interessante é que a organização, né, a coordenação do CIAParto, entendeu que era necessário estabelecer alguns recortes, estabelecer um outro olhar dentro dessa comissão e me chamou para compor, né? Eu fico feliz porque, assim, como socióloga, né, ocupar esse espaço é muito valioso. Eu estou ali entre médicos, enfermeiras obstétricas, isso é muito, muito valioso para mim, estar ali. Agora vai ter a edição de São Paulo em setembro, né? Então, uma semana, a gente ali com curso pré-congresso, vou estar oferecendo um curso sobre saúde da mulher negra, então com curso pré-congresso, as palestras, eu acho que é uma coisa que eu quero muito compartilhar. Adoraria ter profissionais de Alfenas indo para o CIAParto esse ano, pergunte-me como, pode me escrever aí nesse contato que vai aparecer, que eu acho que é um espaço de muita abertura, né? de muita informação de qualidade, e é um espaço onde são compartilhados esses dados mais recentes das evidências. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, é um programa muito intenso, mas eu gosto disso. Como eu disse no início do programa, eu não tenho domínio do assunto, então a Dani, né, tem toda essa militância, essa pesquisa, participando, acho que traz essas informações. Acho que esse é o desafio do programa. O Prosa Livre tem essa meta, né, trazer pessoas aqui para falar de temas atuais, temas que são importantes e que às vezes não tem um destaque, um espaço que deveria ter. Mas Dani, deixa uma mensagem, o que você acha dos próximos tempos, o que dá para vir, o que você deixa de positivo, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, eu sempre acredito que o que está por vir vai ser melhor. Eu preciso acordar de manhã, né? Eu tenho 2 filhos e eu preciso ter esperança, e eu só acredito que no meu caso esperança só vem por conta da luta. Eu sei que a gente está vivendo um tempo duro, né? Muitas das coisas que eu falei aqui eu sei que vão chocar alguns grupos, e são os grupos que estão no poder, são os grupos que são hegemônicos, mas eu vou continuar falando, eu vou continuar lutando, porque eu só acredito numa construção de um futuro positivo a hora que eu conseguir me sentar
com várias pessoas que estão na atenção obstétrica para pensar só nesse recorte, ou que estão na atenção de educação e saúde, não só eu, como outras tantas mulheres, como outras tantas mulheres negras, mulheres trans, homens trans, mulheres em relacionamentos homoafetivos, quando a gente conseguir sentar e dizer assim, esse é o modelo de atenção que nos contempla nas nossas particularidades, né? É isso que eu quero construir, né? E se tiver alguém aí que está me vendo e olha e fala assim, também estou querendo isso, é só entrar em contato, que eu acredito nessa possibilidade. A gente tem que acreditar, né, Guilherme? Eu preciso acreditar, porque eu preciso deixar para o Samuel e o Davi uma mensagem de que lutar vale a pena, né? Lutar vale a pena pelo resultado que a gente vislumbra, mas esse caminho é tão lindo, né? Esse caminho da luta, para mim, ele é bonito. Esse caminho da luta, eu acho que o valor também está no caminho que a gente faz. Ainda que a gente chore às vezes, ainda que a gente doa às vezes, ainda que a gente tem portas fechadas às vezes, eu sempre acredito na possibilidade. E criar 2 homens nesse mundo, eu acho que é um desafio que eu preciso levar com muita seriedade, né? Eu preciso transmitir a eles a ideia de que o Samuel, o Davi, por exemplo, já sabe por onde os bebês saem, e ele fala isso muito abertamente. Ele falou na Unifal recentemente, isso me deu uma alegria, né? Porque ele já desmistificou uma coisa muito, muito importante, que é falar de vagina, que é falar de nascimento, né? Ele falou isso para um grupo de estudantes, todo mundo achou aquilo muito interessante e eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu penso, ele é um homem que consegue lidar com o corpo feminino, não só como objeto, ele vai ser um homem, é para isso que eu estou trabalhando, que consegue olhar para o corpo feminino não como um corpo falível, né, que vai lá para 82% cesarianas, mas como um corpo potente, como um corpo possível de colocar outras vidas no mundo, porque é isso que a gente faz. Pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado desse programa, Prosa Livre. Dani, muito obrigado, de coração, acho que esse programa vai abrir portas, vai mostrar novos caminhos, e é isso mesmo, nós temos que caminhar a esperança de dias melhores, e a gente vai ser durante essa caminhada. Muito obrigado por aceitar o convite, por vir, por participar, por interagir. Muito. E você que está aí nos assistindo, é fácil, escreva pra gente, ou baixe o aplicativo, enfim, compartilhe, fala com a gente, vamos interagir, deixa suas críticas, suas sugestões, mas o Prosa Livre é isso, é esse bate-papo gostoso, informal, para você que está aí nos assistindo. Pessoal, até breve, espero que vocês tenham gostado. Abraço, obrigado à produção aqui, o El, a Soraya, forte abraço a todo mundo, obrigado.